O que te sustenta no dia da dor? O que te sustenta no dia mau? O que te sustenta quando o seu conceito de incrível passa por essa jornada? Uma mulher forte é aquela que, acima de tudo, conhece as suas fraquezas, as suas imperfeições, acolhe e se torna forte mediante isso. Amanda Veras é filha de Deus. Amanda Veras é alguém que é inspirada por Ele, direcionada pelo teu espírito. É aquela que tem uma ansiedade muito grande de dizer para o mundo o quanto Deus é bom. É a mãe do Heitor, é a mãe do Rafa, é a esposa do Alciomar, é a menina que Jesus deu a oportunidade de um dia dizer: volte, volte porque eu tenho algo novo para você a partir dessa história. Ainda não é chegada a sua hora, o Heitor, o Rafa precisam de você. Falar da nossa origem sempre reporta a nossa infância, aos momentos que nós vivenciamos juntos aos amigos, a nossa família ou as pessoas que de fato se tornaram parte da nossa história. Quando eu lembro da minha infância, eu lembro que eu cresci junto ao meu pai e à minha mãe e 10 anos depois veio um super presente que é a minha irmã. E o meu pai e a minha mãe trabalhavam sempre na mesma profissão. Meu pai como reciclador de plástico e a minha mãe como manicure. E me traz muito orgulho saber que a mulher que eu me tornei, a pessoa, o ser humano, veio de bases tão fortes, de construção de uma história que precisou aprender a lidar com perdas, com ganhos e com novamente recomeçar. Eu nasci em Guarulhos no ano de 85, estou revelando minha idade aqui, faça os cálculos, e cresci na cidade de Guarulhos até por volta dos 12 anos. E aí a gente começou um novo processo na nossa vida de mudanças devido ao trabalho do meu pai. Ele precisou recomeçar diversas vezes. E me faz lembrar de tantos momentos que eu vivi ao longo da minha infância, vendo a garra da minha mãe, sendo aquela mulher sábia que edifica a casa, idônea, ajudando o meu pai em cada fase, em cada recomeço da sua história, da sua tentativa de nos proporcionar sempre o melhor. O meu pai trabalhava com reciclagem de plástico e eu me lembro que quando menina, ele me ensinava todas as ferramentas para que aquilo que o mundo estava desprezando, que não tinha mais certa utilidade, pudesse ter uma nova forma. E ali eu fui crescendo nesse ambiente, sempre acolhida com muito amor, com muito carinho. E cada lugar que eu morei, apesar de todos terem sido ali por volta do estado de São Paulo, de Minas Gerais, havia sempre a mudança cultural e cada lugar representava algo diferente. Eu me lembro em Minas Gerais, terra do pão de queijo, terra onde eu podia brincar livremente pela rua, uma infância bem acolhida, uma infância que me traz uma saudade, mas que me traz um sorriso no rosto pelas boas lembranças que foram construídas. O trabalho sempre fez parte da minha vida, da minha história. Desde muito pequeno, meu pai sempre via essa visão empreendedora de coisas novas, novas ideias, porque ele também era assim, sempre se reinventava onde estava. Então, desde muito nova, eu vendia bijuteria na faculdade, na escola, fazia arte, reproduzia, sempre tentava expressar não só aquilo que eu sentia através de uma arte, mas também esse espírito, essa alma empreendedora. E eu me lembro que em Sorocaba eu trabalhei em um cartório, em Santo André eu trabalhei em imobiliária, sempre buscando formas de não só contribuir dentro da minha família, com a renda de dentro de casa, mas também de ajudar os meus pais. Meus pais sempre diziam: Amanda, o trabalho honesto dignifica a nossa vida. E eu fui ensinada desde muito cedo. Tinha algo que meu pai me dizia que eu amava ouvir. Ele dizia: filha, Deus ajuda quem cedo madruga. E aí meu pai sempre acordava muito cedo e eu sempre fui criada admirando isso nele, essa garra pelo trabalho, essa garra em entender que através do esforço, através da dedicação, através do seu amor por aquilo que você faz, você poderia alcançar o sucesso. E aí quando eu via as pessoas trabalhando em banco, as pessoas tendo as suas empresas e a partir daquele contexto do fracasso daquele momento que nós estávamos vivendo em família, da falência daquela empresa, eu
trouxe muito para o meu coração, que eu não queria viver uma infância ou construir uma família em que eu não pudesse proporcionar aos meus filhos uma boa educação, porque eu tive isso dos meus pais. Apesar de todo esses caminhos tortuosos, eu me lembro muito que a minha mãe, como eu disse, sendo manicure, ela foi para a escola onde eu estudava quando eu era pequena, olha que coisa linda, e ela ofereceu o trabalho dela para todas as pessoas que trabalhavam naquela escola. Então minha mãe fazia a unha da diretora, de todo mundo ali, da secretária, e através dessa atitude da minha mãe, ela pagava a minha escola. Quando eu ingressei na faculdade, da mesma maneira, eu me lembro que a minha inscrição, a minha matrícula para a universidade, a minha mãe juntou o dinheirinho dela e me entregou. E ali eu criei um senso de responsabilidade muito alto. Então, o trabalho, eu não sei se é por uma perspectiva cultural, mas eu percebo que em São Paulo a gente tem muito essa orientação de, desde muito jovem, iniciar o trabalho. Então, ao longo dessa caminhada, eu sempre trabalhei e vi quando entrei no banco que ali era o meu lugar, era o lugar onde eu ia iniciar a minha carreira e seguir adiante. Aos 20 anos de idade, eu encontrei o amor da minha vida, o meu esposo. E a gente se encontrou em São Paulo e eu tomei outra decisão importante, não só de casamento, mas de deixar para trás. Assim como aquela menina de 12 anos de idade teve que, devido à situação familiar, deixar para trás o seu contexto de cidade, de família e de amigos para reconstruir algo novo. Aos 20 anos de idade, eu também tomei essa decisão. E então me mudei para Teresina, para o Piauí. A paulista da terra fria, da terra da garoa, veio para essa terra tão calorosa, tão amistosa. Eu me casei, mudei para Teresina em 2008 e faço parte dessa terra hoje. E eu noto que desde aquela época na minha vida, essas decisões tão importantes que nós tomamos, do deixar para trás, do abrir mão, Deus ele sempre reconhece isso quando nós confiamos e entregamos a Ele aquilo que de fato o pertence, a nossa vida. Então deixar para trás não se tornou um processo cheio de dor, mas ele tomou uma nova perspectiva. Qual é? A perspectiva da paz que eu não entendo, mas que vem da parte de Deus, sabendo que a decisão que eu estava tomando naquele momento de recomeçar, de mudar de cidade novamente, trazia alegria ao meu coração, porque era o recomeço de uma nova história, já para a minha fase da minha vida adulta. Quando eu me mudei para Teresina, logo que me casei, nós começamos um novo negócio. Tivemos loja de roupa, tivemos algumas franquias e dentro dessa transição chegaram os filhos. Então, como que uma mulher se divide com marido, casa, filho, tudo junto? Eu era muito jovem, né? E isso assusta um pouco. Então decidimos, eu e meu esposo, que a gente ia ficar somente com as franquias, que eram 2 lojas, para que a gente pudesse focalizar mais e nos dedicar mais aos nossos filhos. Veio o Heitor, 2 anos depois chegou o Rafael e estava ali na maior missão, mais incrível que eu poderia ter na vida, que é a maternidade. Eu costumo brincar que a gente tem escola que ensina tudo, universidade que capacita, mas a experiência das nossas vivências, da nossa vida como família, como mãe, só os erros e os acertos para a gente poder se levantar, ressignificar, inventar, perdoar, amar, tudo isso junto é sendo construído através dessa experiência incrível que é ser mãe. Dentro desse contexto tão amplo de ser mulher, de se sentir realizada em tantas áreas, profissional, pessoal, familiar, como esposa, e construir tudo isso, a gente vai passando por vários ciclos na nossa vida. E eu me lembro que quando eu já me sentia feliz com tudo aquilo que eu tinha construído, eu já tinha casado, eu já tinha 2 filhos, lindos, incríveis, um marido que sempre me apoiou, eu estava já completando 7 anos de casada, já feliz profissionalmente, mas sabe, uma inquietude dentro do meu coração, será que realmente é isso? Tão jovem, será que eu tinha 29 anos de idade, será que acabou para mim? Eu me lembro que um dia eu fiz uma viagem para um congresso de mulheres e fiz uma oração bem especial. Essa oração eu disse para Deus que eu era um vaso de barro nas mãos dele e que ele poderia fazer da minha história o que ele quisesse. Olha as nossas orações perigosas.
E aí eu me lembro que nesse dia eu fiz essa oração e um ano se passou. Estou lá eu nos 7 anos de casada perguntando para o meu marido o que será que aqueles 7 anos iam impactar ou representar na minha vida pessoal, profissional, na nossa família, no nosso casamento, em tudo isso. E eu me lembro que no ano de 2015, a minha história, que eu achei que estava já muito bem escrita, ela recebeu um toque especial da mão de Deus, ela recebeu uma nova oportunidade, um novo recomeço. Eu fui diagnosticada com câncer em 2015, passei por procedimentos cirúrgicos, usei bolsa de colostomia, tomei 12 ciclos de quimioterapia. Eu costumo dizer que o câncer foi a pior, mas a melhor coisa que me aconteceu, para mim e para minha família. Porque quando eu me vi ali, não sendo mais aquela mãe que eu tinha idealizado e que eu era para os meus filhos, presente, de sentar no chão, de brincar, que eu não tinha mais saúde para fazer aquilo. Quando eu estava ali ao lado do meu marido, e muitas vezes, quando a gente está adoecido, a gente se sente um peso para aquelas pessoas. Eu tive que enxergar o que é o amor de verdade, aquele amor que tudo suporta, aquele amor que tudo crê, aquele amor que tudo espera, aquele amor que tudo sonha junto e constrói, reconstrói e tenta quantas vezes for preciso. E o ano de 2015 foi um marco na nossa história. Foi um marco onde eu precisei entender que, mais do que nunca, ser resiliente não é simplesmente recomeçar, mas é ser esticado e não romper. Quando o medo bateu a porta do meu coração e eu me via ali colostomizada, eu me via tomando quimioterapia, eu me via com o meu marido ali e eu dizia, meu Deus, será que o meu casamento vai acabar agora? Será que os meus filhos vão entender esse processo? Quais traumas serão gerados? Mas eu gosto muito de dizer que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Quando nós somos aperfeiçoados no amor de Deus, quando nós simplesmente entregamos e descansamos, o medo silencia as suas vozes, porque o amor, ele cobre, ele tira esse medo e lança ele fora. O que te sustenta no dia da dor? O que te sustenta no dia mau? O que te sustenta quando o seu conceito de incrível passa por essa jornada de abrir mão, de chorar, de não entender e de perguntar, Deus, onde é que você está nessa situação tão difícil? O que me sustentou foi a fé. A fé que em tantos momentos eu achei que era menor que um grão de mostarda. A fé que tantas vezes eu achei que já nem tinha mais. A gente às vezes olha para uma pessoa e vê ela ali, como eu estou aqui, arrumada, maquiada, com o cabelo ajeitado, com uma roupa legal, e você acha que ela é alguém de sucesso, que ela é alguém incrível, porque você está apenas vendo isso. Mas eu entendi o que Jó 42:1 diz. Antes, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos viam a Ele. Os meus olhos viam a Ele quando eu tinha a alegria de poder entender que Deus tinha me dado uma nova vida, uma oportunidade de reconstruir a maternidade e de não somente enxergar como algo tão lindo, tão incrível, mas de acolher os meus erros e de transformá-los em oportunidades. Quando eu penso na definição do que é ser uma mulher forte e qual a representação dessa mulher, me faz lembrar que toda mulher forte também é sensível. Toda mulher forte passa por momentos da vida em que ela precisa, de alguma maneira, ressignificar a sua história, ressignificar momentos de alegria, de tristeza, ressignificar até mesmo o conceito de ser forte. A definição de ser forte ao longo da história, ela vem sendo moldada e remoldada, porque uma mulher forte é aquela que sabe reconhecer as suas fraquezas, acolher as suas imperfeições e aprender a lidar com cada uma delas. Quando eu penso em uma palavra para me definir, eu tenho uma certa dificuldade em ser sucinta, em enxugar numa palavra, mas eu percebo que a minha vida ela passa sempre por essa questão da cura e do milagre. Porque a gente entende às vezes como cura a resposta daquilo que eu tenho como uma expectativa de algo que eu quero. Então eu quero muito que essa doença termine, eu quero muito ser curada e a gente foca nisso.
E eu entendi que nessa construção, nessa caminhada de 2015, a partir de 2015 foi a linha foi o start nessa nova reconstrução da minha história. A cura e o milagre são palavras que fazem parte dentro do meu coração de quem eu sou. Depois de todo esse longo ano, em 2016, eu voltei ali a ser aluna. Reiniciei uma nova graduação de psicologia, comecei ali a estudar. Esse ano de 2021, tenho a grata alegria de dizer que não somente a psicologia é um instrumento de Deus na minha vida como profissão, como área de atuação, mas também com novos projetos que estão nascendo, idealizadora do Instituto VOP, um instituto que trabalha vida, otimismo e propósito, não só através do núcleo clínico de psicologia, com uma equipe incrível de psicólogos, mas também com um núcleo de ensino, de responsabilidade social. Então é um projeto lindo que Deus confiou, que Deus tem aí encabeçado, porque eu acredito que, a despeito de tudo que vivemos na nossa história e do que estamos vivendo no mundo, nós precisamos cuidar do corpo, do espírito e também da mente. E eu vejo a psicologia como essa ferramenta de transformação social, de transformação de vida. Na questão da espiritualidade, lembra que eu disse corpo, alma e mente? Então, na espiritualidade, eu sou voluntária na Igreja Angelim Teresina e, sendo voluntária lá, comecei também a desenvolver um projeto inspirado aí pelos meus pastores e encorajadas por eles e pelo meu marido, pelos meus filhos também. Começamos um canal no YouTube onde eu compartilho meu testemunho e onde tem também alguns vídeos inspiracionais com mensagens de fé, de esperança, e tenho desenvolvido esse trabalho. E ao final de tudo, para coroar aquilo que eu disse que Deus já tinha começado lá atrás e eu não estava entendendo muito, nasceu um livro lindo, Você Só Vive um Milagre Quando Não Desiste, que está aí sendo lançado ao final desse ano. Outro livro do devocional 21 Dias Livre de vergonha, livre de necessidade de aprovação, livre do medo, livre de tantas coisas que ao longo desses anos Deus foi trazendo ao meu coração, curando para que pudesse curar e fazendo a Amanda de antes, a Amanda de hoje e a Amanda que ele já vê pronta, viver a cada dia um milagre nas mãos dele. A cada mulher, Deus tem um propósito, uma história. E através dessa história, Ele deseja construir algo novo. Ele tem um propósito para você. Às vezes, as mulheres têm essa mania de se comparar ou de achar que aquela mulher incrível que ela está vendo está ali, já nasceu linda e plena. Mas, às vezes, a gente vê a foto e não vê o filme. Às vezes, a gente vê a rede social e não vê o que está por trás daquela história. As renúncias, as perdas, a coragem de recomeçar, a vulnerabilidade, o acolhimento às suas dores, aos seus medos, a esperança, a fé, a angústia. Todos esses sentimentos, eles fazem parte da nossa história. Eles constroem quem nós somos. E eu não sei se você já pensou em desistir. Uma mulher incrível desiste quando o convite a desistir vier, quando o convite a desistir chegar no seu coração e na sua mente. Se lembre por quem você tem feito o que você tem feito. E eu me lembrei que o livro nasceu não só de um processo de dor, mas ele nasceu com um propósito muito maior, de impactar as pessoas a não desistirem de viver o milagre que Deus tem para a vida delas. E eu aprendi que você só vive um milagre quando não desiste.